Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no que significa aprender de verdade. Sabe, não é aquela coisa de decorar para uma prova e esquecer depois, mas construir uma competência sólida, que funciona na hora que a gente mais precisa, sob pressão. Imagina só essa cena. O piloto Flat Brown está num voo noturno, sozinho. De repente, um alarme soa. A pressão do óleo do motor direito caindo vertiginosamente. E olha, isso não é um treinamento, não é uma simulação, é para valer. Bem, nesse momento crítico, o que importa não é quantas vezes ele lê o manual. O que importa é a capacidade dele de resgatar o conhecimento da memória, analisar as opções e agir. Foi o que ele fez. Desligou o motor, compensou o arrasto e pousou o avião em segurança. Isso é o resultado de um aprendizado real. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro, definir o que é esse tal de aprendizado real. Depois, a gente vai desmascarar a ilusão de maestria. E, por fim, vamos ver estratégias bem concretas para construir uma competência que realmente dura. Ok, vamos começar com uma definição clara para todo mundo partir do mesmo ponto. Aprender de verdade não é só acumular informação. É adquirir conhecimentos e habilidades de um jeito que eles fiquem disponíveis na memória, prontinhos para serem usados na hora de resolver problemas no futuro. Sabe, é a diferença entre ter um livro na estante e ter o conhecimento daquele livro dentro da cabeça. E agora vem a parte que talvez seja a mais surpreendente. A nossa intuição sobre como aprender geralmente nos engana. É isso mesmo. As estratégias que parecem mais fáceis, mais confortáveis, são, na maioria das vezes, as menos produtivas para se chegar a um domínio real. Pensa um pouco. Quando a gente precisa dominar um tópico técnico, um assunto mais complexo, qual é a primeira reação? Para mais de 80% das pessoas, a resposta é a mesma: reler o material. Várias e várias vezes. E é aí que mora o perigo. Reler cria uma ilusão de fluência. O texto fica familiar e a gente acaba confundindo essa familiaridade com o domínio de verdade. Mas olha, familiaridade não é maestria. A maestria real exige esforço para a gente conseguir puxar as ideias da memória e aplicar. É esse esforço que constrói um conhecimento que dura. A fonte que a gente analisou é bem direta nesse ponto. Essa sensação de domínio que vem da releitura é, na prática, um tipo de auto-engano. As horas que a gente passa relendo podem até parecer produtivas, mas a verdade é que elas não constroem memória de longo prazo. Ainda não se convenceu? Então pensa nisso aqui. A maioria das pessoas não consegue desenhar de memória uma moeda comum, mesmo vendo uma praticamente todo dia. Tem um estudo que mostrou que professores não sabiam onde ficava o extintor de incêndio que estava bem ao lado da porta da sala deles. Ou seja, a exposição passiva, mesmo que repetida por anos, não cria conhecimento que a gente possa usar. Então, o ponto central é este: aprender de um jeito que realmente funciona, que dura. Tem que parecer difícil. É contraintuitivo, eu sei. Mas se o processo está fácil demais, provavelmente não está funcionando como deveria. E essa analogia da nossa fonte é simplesmente perfeita. O aprendizado que vem sem esforço é passageiro, sabe? É como escrever na areia. A maré vem e apaga tudo. O esforço cognitivo é o que realmente grava o conhecimento de forma permanente no nosso cérebro. Certo, o problema a gente já entendeu. Agora vamos falar de solução. Existem estratégias comprovadas que, embora exijam mais da gente, constroem uma competência de verdade. Bom, a estratégia mais poderosa de todas é a prática de recuperação. O que é isso? Em vez de ficar tentando colocar a informação para dentro do cérebro, relendo, a gente força o cérebro a puxar a informação para fora. E cada vez que a gente faz isso, o caminho neural para aquela informação fica mais forte, mais rápido. E como a gente aplica isso na prática? É bem simples, na verdade. Dá para criar flashcards, tentar explicar um conceito novo para um colega, e aqui vai uma dica de ouro. Ao encarar um tipo novo de problema, tente resolver por conta própria antes de olhar o manual ou a resposta. Mesmo que a resposta esteja errada, o simples esforço da tentativa já prepara o cérebro para aprender muito melhor. Outra coisa, em vez de estudar um tópico por 8 horas seguidas, é muito melhor estudar por 1 hora em 8 dias diferentes. Isso é prática espaçada. E em vez de praticar só o problema tipo A, misture com os tipos B e C. Isso é intercalação. No curto prazo, a prática fica mais difícil, sim, mas o conhecimento se torna muito mais flexível, muito mais versátil. A elaboração é outra ferramenta poderosíssima. Não basta memorizar um fato, é preciso se perguntar como isso se conecta com outras coisas que eu já sei ou como eu explicaria isso usando uma analogia da minha própria vida.
Isso cria uma verdadeira teia de conexões no cérebro, o que torna a informação muito mais fácil de ser encontrada no futuro. Uma das etapas mais difíceis para se dominar uma habilidade é saber com precisão o que a gente sabe e, principalmente, o que a gente não sabe. E é exatamente aqui que entra a calibração. Aquela ilusão de maestria que a gente falou antes, ela é perigosa, porque nos deixa cegos para as nossas próprias fraquezas. E se a gente não sabe quais são os nossos pontos fracos, como é que a gente vai poder corrigi-los? Isso nos traz de volta ao piloto do começo da nossa conversa. Um simulador de voo é a ferramenta de calibração por excelência. É uma série constante de testes de recuperação que mostram, sem no mínima margem de erro, exatamente onde o piloto precisa melhorar. O simulador força essa calibração da autoavaliação. Então, a mudança de mentalidade aqui é fundamental. Os testes, principalmente os autotestes de baixo risco, não servem para julgar, eles servem para guiar. Eles funcionam como uma bússola, ajudando a gente a estabelecer um azimuth, a ajustar o nosso foco de estudo para onde ele é mais necessário. A conclusão de tudo isso é, na verdade, muito animadora. A expertise técnica, a maestria, não é um dom genético, não é para poucos. Ele é o resultado de estratégia, de esforço e da aplicação consciente de como nosso cérebro realmente aprende. Resumindo a nossa conversa, maestria é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É preciso abandonar a releitura passiva e abraçar a recuperação ativa. Usar testes para nos guiar, não para nos julgar. E, talvez o mais importante, quando o processo parecer difícil, saber que esse é o caminho certo. É o sinal de que a competência está sendo construída para durar. Então, a pergunta final que essa análise toda nos deixa é a seguinte: sabendo que a capacidade de dominar um assunto está ao nosso alcance através do método correto, que habilidade complexa vai ser o próximo alvo? A escolha e o poder para alcançar essa escolha está nas mãos de quem decide aplicar o esforço.